Muito provavelmente você já ouviu a máxima de que, atualmente, nós conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o nosso próprio planeta. Talvez essa premissa seja um pouco exagerada, considerando que o universo é praticamente infinito e a cada dia descobrimos mais coisas que nos deixam admirados e revolucionam nossa forma de enxergar a realidade. No entanto, não podemos considerá-la totalmente falsa, especialmente se levarmos em conta nossos vizinhos mais próximos do Sistema Solar e os mistérios guardados nas profundezas do oceano. Só para você ter uma noção, hoje em dia, os mapas da Lua e de Marte são melhores e mais precisos do que aqueles que conseguimos traçar sobre o leito de nosso oceano, disse o Dr. Gene Feldman, oceanógrafo emérito da NASA, que passou mais de 30 anos na agência espacial. Isso porque a exploração remota com rovers e satélites é muito mais segura e precisa do que os atuais métodos usados na exploração marítima. Porém, infelizmente, elas são incompatíveis. Afinal de contas, é inviável mensurar a profundidade e captar detalhes do oceano por meio de uma sonda espacial. Esses instrumentos foram construídos para investigar superfícies, mesmo que elas estejam em outros astros no espaço. Mas investir na investigação dos oceanos é extremamente importante, principalmente se levarmos em conta que 72% do nosso planeta é coberto por água e que 97% dela é salgada e está nos mares. Até 2022, apenas 20% do leito oceânico havia sido mapeado com uma precisão aceitável para uma espécie que se diz tão inteligente e exploradora como a nossa. Ou seja, muito mais ainda está por vir. E estas descobertas podem ser surpreendentes e reveladoras. Os principais desafios enfrentados pelos pesquisadores são as baixas temperaturas, a falta de luz, a própria falta de conhecimento que nos impede de saber o que iremos enfrentar, mas, sobretudo, a alta pressão, que é o que gera os principais riscos e que impediu que conhecêssemos melhor a nossa casa por tanto tempo. Mas isso está mudando. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a real profundidade de nosso planeta, contar um pouco sobre a história da conquista do fundo do mar, apresentar as novas iniciativas e quais são os principais riscos e benefícios gerados por essa exploração. Grande parte do que conhecemos e interagimos nos oceanos está na zona epipelágica, que se estende até mais ou menos 200 metros de profundidade. Para efeito de comparação, a prática de mergulho recreativo, considerando o acompanhamento de profissionais e uso de todos os equipamentos e instrumentos de segurança, vai até 40 metros. Essa é a recomendação das autoridades e dos especialistas. Até os 100 metros, a luz consegue chegar sem tantos problemas, mas a partir disso, ela se torna cada vez mais escassa. Entre os 200 e os 1.000 metros está a zona mesopelágica. O recorde mundial de mergulho encontra-se nesta faixa em cerca de 300 metros, o que é algo impressionante, considerando que esta é a altura estimada da Torre Eiffel. Os submarinos militares também operam nesta região, ficando por volta dos 400 metros de profundidade, podendo variar dependendo da operação ou estratégia que está em curso. Abaixo dos 1.000 metros está a faixa denominada de batipelágica, que vem do grego batis, que significa profundo. A partir deste ponto, a escuridão passa a dominar, pois nenhum raio de luz é capaz de chegar até aqui. Sua extensão é superior ao prédio mais alto que a humanidade já conseguiu construir, que atualmente é o Burj Khalifa, com seus 828 metros. Esta é uma área bastante popular, pois, por definição, é o que conhecemos como oceano profundo. Ela é o lar de criaturas bizarras e também famosas, como o peixe-bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo, e a lula colossal, que pode ultrapassar os 15 metros de comprimento. Este animal, inclusive, já tirou o sono de muitos navegantes, que ouviram as lendas criadas sobre ele ou assistiram às obras ficcionais que narram seus supostos poderes mitológicos. Além da completa escuridão, essa região tem uma temperatura média de 4 graus Celsius, muito abaixo do que a maioria de nós está acostumado.
e produz uma pressão superior aos 5.000 psi, o equivalente a um carro utilitário robusto pressionando cada polegada no seu corpo. É exatamente disso que falávamos quando mencionei que um dos maiores desafios da exploração do oceano é lidar com a pressão exercida sobre os corpos. As condições são tão extremas que é difícil até para criar máquinas que são capazes de suportá-las, como veremos mais adiante. Para ter uma melhor noção desse desafio, podemos considerar o seguinte: ao nível do mar, a pressão exercida sobre nós é de 1 atmosfera, ou 1 atm. Ele foi estabelecido levando em consideração a força exercida pela coluna de ar que está acima de nós. Isso é, todo o peso colocado sobre nós é equivalente a 1 atmosfera. É claro que estamos simplificando. Os números podem variar conforme a altitude e temperatura, mas vamos considerar os valores estimados. Nós não sentimos toda essa força, pois fomos adaptados para suportá-la, mas seu impacto pode ser visto em acidentes ou experimentos que manipulam a pressão através do vácuo e provocam um fenômeno conhecido como implosão. A maioria de vocês deve se recordar. Isso é parecido ao que, infelizmente, aconteceu com o submersível Titan no ano passado. Agora será possível compreender melhor a dimensão da pressão exercida no oceano profundo. A cada 10 metros mergulhados, a força sobre os corpos aumenta a cerca de 1 atmosfera. Em outras palavras, cada vez que descemos 10 metros no oceano, a coluna de água acima de nós faz uma pressão equivalente a toda a força exercida pela atmosfera ao nível do mar. E isso vai se acumulando cada vez mais conforme avançamos para o fundo. Por isso é tão complicado mitigar essa força. Não há nada na superfície que se compare a isso. Mas como estamos seguros aqui em cima, acompanhando essa jornada confortavelmente através deste vídeo, vamos descer um pouquinho mais. Entre 3.500 e 6.500 metros está a zona abissal, região onde quase não se encontram correntes marítimas e tudo é uniformemente escuro e frio. Este local também abriga criaturas muito estranhas, como o Melanocetus johnsonii, um de seus maiores exemplares. Talvez você não reconheça pelo nome, mas ele já participou de uma animação bastante conhecida e querida por nós. Os animais que vivem aqui têm boa parte de sua dieta baseada em detritos que caem das faixas mais superficiais. Mas existem aqueles que evoluíram para serem predadores e usam estratégias como a bioluminescência e uma visão adaptada para capturar suas presas. Se continuarmos nossa descida, chegamos à última zona registrada até então, denominada de Adopelágica, em homenagem ao deus grego do mundo interior e das profundezas, Hades. Esta faixa vai até os 11.000 metros, que é o ponto mais profundo conhecido por nós, a famigerada Fossa das Marianas. Ele está localizado no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. A título de comparação, o Monte Everest, o maior pico da Terra, tem menos de 9.000 metros, ou seja, nosso planeta é mais profundo do que alto. Aqui os animais são muito pequenos por conta da falta de fontes de alimentação, ou muito grandes, devido ao gigantismo proporcionado pela alta longevidade e processos metabólicos lentos. Mas de uma forma ou de outra, são bastante escassos. Por tudo que vimos até aqui, podemos considerar que este seja um lugar inóspito que nunca foi alcançado, não? Afinal de contas, com todas as dificuldades impostas, seria praticamente impossível chegar até o ponto mais profundo dos oceanos. Mas, na verdade, não é bem assim. Atualmente, nossas maiores dificuldades estão relacionadas com o mapeamento do leito oceânico como um todo, e não necessariamente em conquistar o maior abismo. Esse feito foi alcançado ainda em 1960, quase uma década antes do primeiro homem pisar na Lua. No entanto, da mesma forma que a primeira missão, durante bastante tempo o feito não foi repetido, sendo que a próxima viagem só foi empreendida em 2012. Isso não reflete um desinteresse de nossa parte, ao contrário. O maior problema é a falta de recursos que viabilizem esse tipo de exploração de forma segura e relativamente barata. Pelo menos até um ponto em que o investimento se justifique e não seja um gasto desnecessário.
O desejo por conhecer as profundezas dos oceanos é tão antigo quanto o período das grandes navegações. Momento em que a humanidade passou a explorar e conquistar a superfície por meio das grandes embarcações. Existem relatos de comitivas britânicas que usavam cordas quilométricas para medir a extensão e profundidade dos mares. Por vezes, eles usavam instrumentos para coletar materiais como rochas e outros detritos, mas essas investidas eram pouco precisas e não permitiam fazer o que mais queríamos: ir até lá. Poder ver e estar nesse lugar que, apesar de tão próximo, parecia estar em outra dimensão. Até Leonardo da Vinci, famoso inventor, matemático, engenheiro, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, uau! Chegou a fazer alguns esboços do que seria uma máquina capaz de abrigar pessoas para viajar e explorar o oceano profundo. Uma espécie de submarino rudimentar. No entanto, o primeiro veículo deste tipo a ser viabilizado só pôde ser construído um século depois, pelas mãos do inventor holandês Cornelius de Brel. Ele criou uma engenhoca que parecia um barco a remo fechado, que era conectado à superfície por uma tubulação de ar, o que permitia afundar por alguns metros. Apesar das limitações, este é considerado o primeiro submarino da história. Com o passar dos anos, essa tecnologia foi avançando consideravelmente. Foram criadas embarcações mais resistentes, usando materiais mais leves, mas que ainda assim suportassem as grandes pressões. O uso de lastros e ar comprimido viabilizou uma forma de estabilizar a pressão interna e controlar a flutuabilidade, algo essencial para esse tipo de veículo. E a locomoção, os motores, ganharam evoluções que foram desde a utilização de ar comprimido até a combustão a diesel e os mais modernos movidos a energia nuclear. Tudo isso possibilitou não só a exploração científica, mas o avanço de estratégias militares que impulsionaram ainda mais as inovações da área. Algo similar ao que aconteceu com a corrida espacial para a conquista do espaço nas décadas de 1950, 60 e 70, especialmente entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Nesse sentido, um importante marco que podemos citar foi o primeiro mergulho tripulado que atingiu a marca de 1.000 metros. O feito é atribuído ao engenheiro norte-americano Otis Barton e ao naturalista também estadunidense William Beebe. Barton produziu o dispositivo que ficou conhecido como batisfera. Trata-se de uma esfera oca construída com paredes de aço de quase 3 centímetros de espessura e que media apenas 1,5 metros, um verdadeiro pesadelo para quem tem claustrofobia. O formato esférico foi escolhido para distribuir a pressão uniformemente. Ela era baixada por um cabo de aço que depois a trazia à superfície novamente, ou seja, ainda não era um veículo, mas um dispositivo para mergulho. Em 1930, a batisfera fez a primeira descida tripulada até a marca de 1.000 metros, levando William Beebe a bordo. Esse foi o ápice do projeto, que teve cerca de 4 anos de testes mal-sucedidos. Na ocasião, a pressão suportada pela cápsula representava algo em torno de 300 quilos a cada polegada quadrada, algo impressionante para a época. Olhando para trás do nosso ponto de vista historicamente privilegiado, é possível enxergar como nossa evolução tecnológica foi rápida, pois apenas 30 anos mais tarde, estávamos chegando ao ponto mais profundo do oceano. Esta conquista foi atribuída ao engenheiro e oceanógrafo suíço Jacques Piccard e ao tenente da Marinha norte-americana Don Walsh. Eles utilizaram o submersível, ou batiscafo, Trieste, e chegaram a uma profundidade de 10.911 metros depois de uma descida que durou cerca de 4 horas e meia. Como dissemos, foi um feito incrível, mas ele só seria repetido novamente 50 anos mais tarde, por ninguém menos que James Cameron, aclamado diretor de cinema responsável pelas obras Titanic e Avatar. Em grande medida, a frase que usamos no início deste vídeo, que diz que conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o fundo do oceano, é justificada por essa latência na exploração marítima. Como sabemos, um homem chegou à Lua em 1969. Até a década de 1970,
12 pessoas haviam visitado nosso satélite natural, enquanto até 2012, apenas 2 foram ao ponto mais profundo do nosso planeta. Mas isso finalmente mudou, principalmente por conta do Lime Timing Factor, um veículo tripulado de submersão profunda que foi responsável por conduzir cerca de 20 viagens à Fossa das Marianas, descendo a incríveis 11.000 metros e permitindo que mais de 20 pessoas estivessem no local. As expedições realizadas já permitiram inúmeras pesquisas e tiveram diversos propósitos. Desde checar a resistência de equipamentos de análise e filmagem, até observar os parâmetros da região, a fauna marinha, e constatar que, infelizmente, mesmo sendo o lugar mais inóspito do planeta, já sofre as consequências de nossas ações, pois foi possível encontrar vestígios de plástico no local. Portanto, o fato de podermos estar neste lugar, que até agora é considerado o mais profundo de nosso planeta, de fato é algo incrível, impensável há poucas décadas. No entanto, como comentamos, nosso maior desafio atualmente não é simplesmente chegar até lá, mas explorar de forma mais vasta este e outros pontos dos nossos mares, até para sabermos de forma definitiva se o Challenger Deep, a Fossa das Marianas, é realmente o ponto mais profundo do nosso planeta. Nós chegamos a mencionar no início do nosso vídeo que o mapeamento do leito de nossos oceanos é menos preciso do que os mapas que temos de nossos astros vizinhos, como a Lua e Marte. Isso reflete uma limitação de nossos instrumentos atuais. Mas é algo que precisa receber mais de investimentos. Afinal, trata-se de nosso próprio lar e ele precisa ser conhecido e cuidado como tal. Os satélites, que são as ferramentas mais utilizadas atualmente para fotografar e construir mapas de relevo, não são os melhores instrumentos para analisar o leito oceânico de forma precisa, pois há uma gigantesca camada de água que impede as medições. No entanto, eles têm nos ajudado bastante. Uma das principais formas de se medir a elevação do solo marítimo, hoje em dia, é através das irregularidades presentes na superfície da água. Se há um ponto mais alto, provavelmente existe uma montanha naquele ponto. Mas como você pode imaginar, isso também não é muito preciso. Outra técnica que também é bastante utilizada é o uso de sonares. Sonar é um equipamento que envia sinais sonoros em frequência que quase sempre são inaudíveis para humanos e que medem a distância de objetos ou relevos conforme o tempo que a onda leva para retornar ao equipamento. Ela foi inspirada no sistema de navegação de morcegos, se assim podemos dizer, e já é bastante conhecida por nós. Seus dados são confiáveis, mas a maior limitação é a vastidão dos oceanos. Levaria séculos para um navio navegar por todos os mares emitindo sinais e coletando os dados, a não ser que realizássemos uma força-tarefa para isso. É exatamente o que propõe a SEABED 2030, um esforço internacional que irá utilizar diferentes embarcações para mapear a maior parte do solo oceânico com a maior precisão possível. Até o ano de 2030, hein? São navios, barcos e submarinos do mundo todo direcionados a melhorar nosso conhecimento a respeito de nossos mares, o que permitirá que nossos mapas atuais saiam de uma precisão de 10.000 metros por pixel para 800 metros em áreas afastadas e de 3 metros por pixel em regiões habitadas. Esses esforços se iniciaram em 2017, quando apenas 6% do fundo do mar era conhecido por nós, e como vimos, esse número já superou os 20%. Só que nem tudo são flores. Há uma grande preocupação sobre o que poderá acontecer quando este nosso conhecimento aumentar de maneira significativa. Afinal, como sabemos e podemos constatar, tudo que o ser humano toca tem grandes chances de ser destruído. Por isso, algumas pessoas argumentam que esse esforço poderá dar margens para novos níveis de exploração, já que o leito oceânico é rico em diversos minerais, principalmente petróleo, que é uma cobiçada fonte energética. Contudo, nosso conhecimento não deve ser ameaçado pelo medo. Caso contrário, nossos avanços irão se paralisar
Não apenas neste sentido, mas em todas as pesquisas conduzidas por nós. Investigar o fundo dos mares irá permitir mais buscas por destroços de navios e aviões, o que nos fará conhecer mais sobre a nossa história. Instalar cabos de rede e internet e melhorar nossa comunicação. Entender mais sobre correntes marítimas e conhecer mais sobre nosso clima, podendo até prever de forma mais precisa tsunamis e terremotos, o que poderá salvar milhões de vidas. Na verdade, o que precisa mudar é nossa forma de enxergar o nosso planeta e explorar os nossos recursos. Só assim o conhecimento produzido por nós poderá ser usado de forma segura, visando sempre o nosso benefício e não causando o nosso padecimento. Até a próxima.